Nessa segunda parte da história da Idade Média fora da Europa Ocidental, algo que a gente pode chamar de Idade Média Oriental, a gente vai então tratar do assunto do Império Árabe Muçulmano. Essa história começa com uma personagem importante, Muhammad, conhecido por nós como Maomé. Muhammad, de origem árabe, nasceu em 570 d.C. E aos 40 anos de idade, no ano 610, ele teve uma revelação. O arcanjo Gabriel apareceu para Muhammad e lhe passou a mensagem de que ele seria o último profeta do único e verdadeiro Deus, Alá. Esta mensagem acabou sendo recebida por Maomé junto com as palavras ditadas a Maomé, que vão compor o livro sagrado do islamismo, o que seria o Alcorão, o livro. A partir daí, Maomé se torna um pregador de um monoteísmo dentro da cultura e da etnia árabe. Maomé nasceu em Meca, na Península Arábica, numa região de grandes famílias de comerciantes que controlavam politicamente e religiosamente as regiões, porque cada família tinha suas seitas e organizava o sistema de cultos e oferendas. Portanto, a pregação de Maomé se tornou uma ameaça ao poder dessas famílias e Maomé começou a ser perseguido nessas regiões. Originalmente, a religião árabe era composta de várias deidades ou divindades e tinha como característica o que a gente chama de fetichismo, que é a adoração de objetos sagrados. Maomé teve que sair de Meca para uma outra cidade. Ele saiu de Meca para Yatreb, que depois vai se chamar Medina, né? A cidade de Medina vai ser onde Maomé tem grande receptividade para o seu culto, para a sua pregação. Lá ele cresce e consegue se estabelecer como grande líder religioso e ao mesmo tempo líder político. É interessante que Maomé se coloca como líder religioso, mas ele mantém algumas estruturas das crenças originais dos povos árabes, como por exemplo a adoração da pedra negra, que seria uma espécie de meteorito que era considerado uma pedra sagrada enviada por Deus como símbolo da aliança de Deus com os homens. Hoje esta pedra negra está guardada dentro da Caaba, na cidade de Meca, na cidade onde nasceu o profeta. E aí Maomé, a partir do seu sucesso na região em torno da cidade de Medina, ele retorna para Meca e consegue estabelecer o seu domínio religioso. Agora é interessante pensar que essa transformação, essa mudança da religião politeísta original dos árabes para a religião monoteísta islâmica pregada por Maomé, gera também uma transformação política, uma transformação da organização das tribos árabes, que eram rivais, que travavam guerras entre si muitas vezes, e que agora estabelece uma espécie de unidade em torno da fé em Alá. E aí surge uma forma de governo específica, que é uma espécie de teocracia, que depois da morte de Maomé vai se chamar califado, né? O califado nada mais é do que o governo de um califa, o sucessor do profeta. Dos eventos religiosos importantes da história do islamismo, nós temos um muito especial, que é o que marca o início do calendário muçulmano, a Hégira. A Hégira é justamente a data da saída de Maomé de Meca para Medina. Então é aí que começa, o ano é 622 depois de Cristo. E nós temos o mês do Ramadã, que é um evento comemorado pelos árabes muçulmanos, aliás, pelos muçulmanos, né? Apesar do islamismo ter surgido dentro da etnia árabe, o islamismo se propaga para várias outras etnias. Então, turcos se converteram ao islamismo, várias etnias africanas se converteram ao islamismo, e o islamismo se espalhou para a Ásia Central, ele esteve até no território da Península Ibérica. Bom, até aí a gente tem o surgimento do islamismo com Maomé, a propagação do islamismo na região do entorno da Península Arábica e os eventos religiosos, o mês do Ramadã, que é o mês da revelação, comemorado pelos muçulmanos até hoje, e a Hégira, que é a fuga de Meca para Medina, a saída de Maomé de Meca para Medina. Aí a gente vai ter o primeiro problema dentro da trajetória do islamismo, que é o que acontece após a morte de Maomé. Após a morte de Maomé, alguns religiosos muçulmanos acreditam
vão defender a tese de que somente os descendentes da família de Maomé podem assumir o califado, podem ser sucessores do profeta. E aí que surge a seita original, a seita mais antiga, e a gente vai chamar de ortodoxa, justamente porque defende essa linhagem obrigatória na família de Maomé, a seita ortodoxa do islamismo, que a gente vai chamar de xiitas. Outros grupos religiosos de outras regiões passaram a defender que qualquer chefe religioso poderia dar continuidade ao califado. E aí a gente vai ter uma outra seita religiosa que corresponde à imensa maioria dos muçulmanos no mundo, a seita sunita. Aqui nós vamos ter uma divergência que não se resolve e que até hoje gera rivalidade dentro dos países de maioria muçulmana. Mas, independente disso, é importante saber que as linhagens ou as famílias que vão suceder Maomé vão se alternando no poder. Nós temos várias dinastias, os abássidas, os seljúcidas, os sarracenos, dependendo de cada época e dependendo de cada etnia que vai governar os califados. Agora, é importante saber que ao longo dos séculos 7, 8, 9, 10 e 11, o islamismo se propaga, ele se expande para o Oriente e para o Ocidente, tomando conta de todo o território do norte da África e entrando inclusive na Europa. No século 8, os muçulmanos entraram na Península Ibérica, empurraram os povos cristãos para o norte, espremeram os povos cristãos no norte da Península Ibérica, quase entraram no território da França, foram barrados por Carlos Martel na Batalha de Poitiers, em 732 d.C., mas permaneceram na Península Ibérica até o século XI, quando começa a Guerra da Reconquista, quando os cristãos dos reinos das Astúrias, do reino de Castela, do reino de Aragão, começam a lutar contra os muçulmanos. E aí nós vamos ter a expulsão gradual dos muçulmanos de volta para o continente africano. Então é importante perceber o avanço do islamismo ao longo dos séculos, né, nos mapas. Então, olhando para o mapa, a gente consegue perceber o avanço do islamismo na época de Maomé, logo depois da época da morte de Maomé, as primeiras dinastias, o avanço pelos séculos 7, 8, 9 e assim por diante. Então o islamismo se transforma nessa religião predominante no mundo árabe, no mundo do norte da África e em vários países da Ásia Central. Agora, refletindo sobre o islamismo nas suas características no Império Islâmico nas suas características mais gerais, a gente pode dizer que o mundo muçulmano, no início, é um mundo relativamente tolerante. Não havia a perseguição nem a obrigatoriedade de que os povos não islâmicos se transformassem em povos islâmicos. Eles consideravam, sim, os não muçulmanos pagãos, mas exerciam um respeito muito grande e durante muito tempo houve até uma convivência pacífica entre cristãos, muçulmanos e judeus em várias regiões do território islâmico. Os próprios muçulmanos chamavam os judeus e os cristãos de os povos do livro. Então esse aspecto relativamente tolerante da cultura islâmica no começo fazia com que os muçulmanos ocupassem os territórios, exigissem, claro, a submissão dos territórios ao governo central, ao califado, mas permitia que a cultura local, a religião local continuassem sendo praticadas. Agora tem um termo que o Ocidente traduziu como Guerra Santa, que originalmente significaria esforço de conversão. Esse termo é jihad. A jihad é, sem dúvida, um grande impulso para a propagação do islamismo por todos esses territórios. E eu gostaria de ressaltar, no final dessa breve explicação sobre a origem do islamismo e o Império Islâmico durante a Idade Média, gostaria de ressaltar que existe uma origem genealógica comum para as três religiões monoteístas que a gente tem predominantes no mundo. Quer dizer, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo têm uma genealogia comum. Todas essas religiões são religiões descendentes da linhagem de Abraão. Então a gente encontra a história do patriarca Abraão como a origem do povo hebreu. A gente encontra a história do patriarca Abraão na própria releitura que o cristianismo vai fazer dessa trajetória do povo hebreu. E a gente tem na história do patriarca Abraão a origem do povo árabe, que depois vai reconhecer o Maomé como seu último profeta. E existem várias conexões, várias histórias comuns, né, que se cruzam, sendo que os livros sagrados dessas três religiões seriam a Torá, para os judeus, para os hebreus,
A Bíblia, que inclui aí o Pentateuco, que seriam os livros originais da cultura hebraica, mais o Novo Testamento, e o Alcorão, que é o livro sagrado ditado para Maomé, e que ele considera aí que ele deixou como legado da palavra de Alá. Mas no fundo, todas essas histórias estão conectadas a uma personagem, que é o personagem Abraão. Bem, galera, essa foi a breve explicação sobre a origem e o desenvolvimento do islamismo ainda na Idade Média. É importante ter um pouquinho de noção sobre isso, porque se a gente quiser entender a atualidade, se a gente quiser entender o contexto do Oriente Médio hoje, a gente precisa fazer esse resgate. Hoje não é o momento da gente falar de atualidade, mas o momento da gente resgatar a história da origem do islamismo. Por hoje é só e até a próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau!